E eu queria hoje fazer uma reflexão com vocês no Salmo 91. O Salmo 91 é um dos salmos muito conhecidos. O Salmo 91 é um salmo que sempre edifica a vida dos cristãos, né, aqueles que confiam no Senhor. E eu vou ler todo o salmo. São poucos versos. O Salmo 91 ele tem 16 versículos. E eu vou fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém até aí. Como nós temos conversado todos os domingos, o livro dos Salmos é um saltério, é um compêndio de hinos, de cânticos, né? Tanto que os Salmos, eu falei isso na aula passada e vou reforçar, a gente não chama de capítulos. Vamos abrir no capítulo 69 do Salmo. Por que não é capítulo? Porque capítulo é quando ele é sequência, né? Então, assim, um evangelho tem capítulos porque são sequências. O livro dos Salmos, eles são salmos avulsos, porque cada um é um momento da história, então ele tem começo, meio e fim, ele tem uma coesão nele, independente do estilo literário. Então você tem salmos de ações de graças, você tem salmos de peregrinação, você tem salmos de impregnação. Lembra o que é impregnação? Esse salmo é um salmo que tem no Antigo Testamento, que é o salmo em que o compositor está indignado com alguém e fala assim: Deus, pesa a tua mão, que o Senhor possa castigar os meus inimigos, né? A gente tem esse tipo de salmo, é impregnação. Você tem salmos de louvor, salmo de confissão, há vários estilos literários no livro dos Salmos. E hoje nós vamos ver esse salmo, que é o salmo de refúgio, é um salmo de confiança, é um salmo em que o salmista expressa o quanto ele confia em Deus, apesar das dificuldades, das lutas que ele tem passado, né? O salmo aqui, ele mostra essa confiança no Senhor e ele tem 3 estrofes. Na primeira estrofe, ele fala que Deus é o nosso refúgio. Ele fala de maneira geral: olha, Deus é o nosso refúgio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele começa dizendo de maneira geral. Quando vai do versículo 3 a 13, ele continua ali falando, mas ele vai trazer para uma questão pessoal. Ele vai falar que Deus é o refúgio dele. E por fim, é Deus dizendo que Deus de fato é o refúgio em que as pessoas podem recorrer. Então, o Salmo todo trabalha com esse conceito inicial de refúgio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Nós temos aqui, e eu quero falar sobre essa metáfora, e depois da metáfora, quem quiser compartilhar também pode compartilhar. Ele está sendo composto em um período de perseguição, em um período de luta, em um período de sofrimento. E são nos períodos de luta, de sofrimento, que a gente busca refúgio. Você busca refúgio, você busca proteção quando você está em perigo, certo? É esse o momento. Algumas coisas pelas quais nós buscamos respostas depende do momento que nós estamos vivendo. É sempre assim. Você busca refúgio quando você está sendo perseguido, ou você está passando por um momento difícil, ou você está sendo ameaçado. Aí eu preciso de refúgio. Você precisa de consolo quando você está passando por um momento de sofrimento. Você não vai falar de consolo na hora que você está alegre, né? Não tem razão disso.
E nesse momento é um momento de fuga, é um momento de dificuldade. Quando ele fala que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele traz a ideia da Arca da Aliança, que era construída para representar a presença de Deus e tinha na sua arca os querubins, que quando era carregado pelo povo pelo deserto, fazia sombra até mesmo sobre aqueles que estavam próximos da arca. Então, quando nós encontramos esta metáfora, o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, nós temos a ideia de que estar na presença de Deus é o que traz refúgio para nós, é o que traz segurança para nós. Então, estar na presença, por mais que seja uma linguagem do Antigo Testamento, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra daquele que tem todo o poder, ele mostra que nosso refúgio é na presença do Senhor. É nele que nós encontramos conforto, consolo, né? Podemos expressar aqui que nos escondemos nele. Ele é o nosso esconderijo. Sombra significa abrigo, proteção. E é nele que nós precisamos buscar proteção nos momentos difíceis, né? Aonde buscamos, de fato, socorro nos momentos difíceis? Qual que é a primeira reação nossa quando os momentos difíceis chegam, né? A gente sabe que tem que ser no Senhor, mas às vezes nem sempre é assim, né? Às vezes, para enfrentar algum problema, na hora de desespero, a gente vai tentar resolver do nosso jeito, não é assim que a gente faz, às vezes? Acontece algum problema, a ansiedade toma conta, você já corre, né? Deixa eu resolver. A gente é muito assim, muito pragmático, né? Eu acho que essa talvez seria a palavra. Nós somos tão pragmáticos que às vezes na hora da dificuldade a gente já corre na tentativa de resolver, né? Deixa eu ligar para resolver. Deixa eu mandar um WhatsApp aqui que eu já resolvo. Não, deixa eu ir lá na empresa resolver, deixa eu ir lá na loja para dar um jeito. A gente já vai tentando solucionar da forma que a gente imagina que seria o melhor, né? A gente é impulsivo. A Celene concordou, tá vendo? Né, Celene? Então a gente acaba agindo pelo impulso. E a gente precisa buscar no Senhor o refúgio, a gente precisa se aquietar na presença do Senhor. A gente sempre precisa buscar em Deus o refúgio. Deus meu em quem confio. Ele fala sobre a confiança que ele tem em Deus. Que nos momentos de peregrinação, nos momentos que ele passasse pelo deserto, nos momentos em que ele estivesse em perigo, ele saberia que Deus o protegeria, que Deus o ampararia. É essa proteção de Deus que está presente aqui. É um Deus que cuida da gente. A gente vê o cuidado de Deus em todo o tempo diante da nossa caminhada, mesmo em meio às dificuldades que a gente enfrenta. Um Deus em quem podemos descansar, confiar, porque Ele ampara as nossas vidas. Confiança. Muitas vezes é difícil a gente confiar, porque nessa luta nossa de pragmatismo, de tentar resolver as coisas do nosso jeito, a gente tem dificuldade em confiar, principalmente nas pessoas. E aí eu quero começar com a ideia da confiança no outro, porque a nossa confiança também no outro reflete um pouco da nossa confiança em Deus. Os nossos relacionamentos, eles não são tão somente com as pessoas, a gente reproduz nos relacionamentos humanos aquilo que a gente tem também no nosso relacionamento com Deus. E para nós, às vezes é complicado deixar os outros fazerem as coisas por nós. A gente sempre fica na dúvida, não é? A gente, vai fazer, mas fica de olho, né? Vai fazer, mas não é desse jeito, né? E isso aí é até casos de família, né? Você vai na família, se a pessoa fala assim, vai lá e faz isso. Geralmente é a mulher que fala para o marido, né? Bem, vai lá e faz isso, porque mulher é uma coisa que ela não pode ver o homem quieto. Ela vê o homem quieto, ela quer arrumar alguma coisa para ele fazer. Se está sem fazer nada, já arruma alguma coisa. Vai fazer não sei o quê. Aí tá bom, aí geralmente o marido vai fazer. Na hora que ele vai fazer, não é assim. Não é desse jeito. Não é, né? Por quê? Porque tem que ser do jeito do outro, né? Não é só as mulheres não, tá bom, gente? Eu estou só colocando como exemplo, mas o marido também, o pai com o filho, né? Os filhos com os pais, o próprio colega de trabalho, né? Vai fazer uma coisa, não é assim que faz, né? Porque tem que ser do nosso jeito. Isso mostra, às vezes, uma dificuldade de confiar na forma como o outro vai fazer. Você fica sempre assim, atento, para ver se vai fazer daquela forma mesmo que você acha correta, né? Pensa que tudo é seguir uma receita, né? Não sei quem gosta de cozinhar, mas quando você vai cozinhar, tem gente que segue a receita. Mas coloca um cozinheiro que segue a receita com um cozinheiro que não segue receita. O que segue receita fica doido. Não, tem que fazer tal coisa. Não, deixa que eu faço do meu jeito. Não, é uma luta.
Porque um acha que tem que ser de um jeito, outro do outro. Isso mostra muitas vezes o quê? Desconfiança. Nas relações humanas a gente consegue ver isso. Às vezes a gente não leva para esse termo, mas é o que está presente. A gente fala, não é desse jeito que faz. Mas e com Deus? Será que não tem hora que a gente acha que Deus está fazendo do jeito errado? Ô Deus, espera aí, não é bem assim. Né? Tem hora que algumas coisas acontecem com a vida da gente, que a gente fala, ô Deus, cadê o Senhor, né? Ô Senhor, por que comigo, né? Ah não, Senhor, mas por que eu tenho que sofrer tanto? Por que tem que ser tão complicado? Porque não está sendo do nosso jeito, às vezes a gente questiona, por que Deus? Por que eu tenho que passar por esse deserto na minha vida? Por que eu tenho que sofrer essa perseguição? Por que eu tenho que sofrer essa calúnia? Por que eu tenho que sofrer difamação? Senhor, por que eu tenho que passar dificuldade? Dificuldade emocional, dificuldade financeira, dificuldade... Por quê? É uma forma inconsciente, muitas vezes, da gente desconfiar até mesmo do que Deus está fazendo, de maneira diferente do salmista que está dizendo, ó Deus meu em quem confio. Né? Confiar. Quais são as maiores dificuldades para a gente descansar e confiar em Deus? Quais são as maiores batalhas pelas quais a gente passa? Que nos faz, às vezes, falar, Senhor, onde o Senhor está? Não é o salmo, né? Porque tem um salmo que diz, Deus meu, por que me desamparaste, né? Mas tem hora que a gente fala assim, Deus, cadê o Senhor? E o salmista está dizendo, olha, procure refúgio em Deus. Nele você pode confiar. Vamos lá, para vocês participarem. Como que a gente pode, de maneira prática, assim, algumas ações que são possíveis para a gente fazer, para buscar refúgio no Senhor? Qual que é a sua compreensão? Assim, o que é buscar refúgio no Senhor? Darcy. Nós éramos pequenos e meu pai mudou para uma região bem afastada. A gente não tinha vizinhos, estava praticamente lá no meio da roça, como diz o povo antigo, né? E a minha mãe ficou desolada de chegar naquele lugar e a promessa é que a casa seria construída, então tivemos que morar num lugar terrível até essa casa ser construída. Aí ela levava a gente para debaixo de uma árvore e eu aprendi esse salmo de cor, eu não tinha nem 10 anos, porque a minha mãe lia, era o conforto que ela encontrava naquela situação pela qual ela estava passando. Os filhos pequenos, num lugar que não tinha recurso, não tinha vizinho, não tinha nada, né? Mas a gente aprendeu a viver e o tempo que tivemos que passar lá, Deus esteve conosco. E esse salmo traz conforto até hoje. Que bom, é um salmo muito bonito, né? É um salmo que edifica muito a nossa vida. Olha só a importância de a gente pensar sobre como é encontrar esse refúgio. O que é o refúgio? Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu devia ter uns 17 anos. Não faz muito tempo não, né? 17 anos? Fazer uns 5, acho. Eu fui dar aula de escola dominical lá em Assis, na IPI do Jardim Paulista. Eu era seminarista lá pela IPI do Jardim Paulista em Assis, e eu fui dar aula para as crianças na escola dominical. Porque seminarista faz de tudo, né? Aí eu fui dar aula para as crianças. Aí, eu não lembro a idade das crianças bem ao certo, se era 5 ou 6 anos, ou era um pouquinho maior, você lembra, Dani, se era maiorzinho? Uns 6 anos, né? 6 anos. Aí eu fui falar sobre servir a Deus. Aí eu falei sobre servir a Deus, que a gente tem que servir a Deus, não sei o quê. Aí o Eduardo, um menininho, baixinho assim, hoje está um homem, né, enorme. Ele falou assim, levantou o dedinho, Alex. Eu falei, oi, Edu. Ele falou, como é que a gente serve a Deus? A gente pega uma bandeja de café da manhã e leva para Deus? Aí eu falei, ixi, eu estou enrolado agora. Eu olhei para a Dani e falei, me socorre. Como é que você explica para uma criança o que é servir a Deus? Né? E eu achei interessante, aquilo me marcou, porque assim, a forma como a pessoa entende, a forma como a criança entende, o que é servir a Deus? Porque talvez ali o pai dele servia café da manhã para eles, preparava, né, as coisas. Ele falou, como é que servir? Servir a Deus é levar o café da manhã? Né? O que é buscar refúgio no Senhor? Né? Assim, o que é buscar refúgio? Porque a gente fala assim, o Senhor é o meu refúgio, tá bom, mas o que é ser refúgio? Como é que você diz assim, o Senhor é meu refúgio, mas tá bom. Se alguém te perguntar assim, como é que eu me refugio no Senhor?
Buscar segurança. Amém. Buscar segurança no Senhor. Sabia que Deus vai amparar a gente? O Salvador é da seguradora há tantos anos. Aí a Darcy falou, é buscar segurança, eu seguro. Você está vendo como é que está? O Senhor é aquele que... Pode falar, Salvador. Diz que numa viagem aérea, quando o avião balança, não tem ateu, né? Todo mundo corre, né? Corre para algum Deus, né? Que a pessoa acredita. Nós estávamos vindo de Porto Seguro, uma viagem, e um voo super tranquilo, a aeromoça estava até servindo café já, tinha servido aquelas guloseimas que eles costumam, aquele engana tonto, né? Dá uma bolachinha, dá umas balinhas, né? E estava servindo café. O avião deu um estrondo, como se tivesse batido em alguma coisa, e sobe e desce. A aeromoça que estava próxima de nós, jogou a bandeja no chão, sentou no chão, até procurou algum lugar para se segurar. Estava eu e um outro colega do lado, seguramos ela ali no chão, para não ter perigo de socar a cabeça no teto do avião. E esse avião pulou feito um cabrito, sabe? Foi, voltou. A questão, para nós era uma eternidade, mas foi uma questão, acho que de meio minuto, 30 segundos, 40 segundos. Nessa hora a gente vê que tem que confiar em Deus, né? Porque a nossa vida está na mão dele, né? E numa situação que muitas vezes a gente não espera, né? Então, buscar refúgio em Deus é isso, né? É estar ciente que ele pode nos acudir em qualquer que seja a situação. O Senhor é aquele que nos socorre em todo momento, né? Na hora do desespero, a gente sabe que é só a misericórdia, a graça de Deus mesmo, né? Passar por turbulência no voo é algo que a gente fala, ai meu Deus do céu. Então, você fala. Você vai junto. Ai meu Deus do céu. Aí você ora, fala, Deus, espera ele pousar para levar, Senhor. Oh meu Deus do céu, complicado, hein? O Senhor é o nosso refúgio. Refugiar no Senhor, procurar abrigo no Senhor. O Senhor é aquele que nos traz a segurança. Uma das coisas, na hora que eu pensei aqui no seguro, né, apesar da metáfora, né, da seguradora, né, o Senhor é aquele que faz todo o reparo que é preciso, né? Assim, ele vai cuidando da gente, né? Ele permite que as coisas aconteçam, mas Ele vem com graça, com ânimo, com direção e vai consolando e fortalecendo a gente, né? E o salmista fala que ele confia em Deus. Então, uma das coisas que a gente precisa é, de fato, confiar. Saber que Deus está cuidando da nossa história. A nossa história, ela tem altos e baixos, né? Tem momentos difíceis na vida. Tem momento que a gente tem grandes conquistas, que é muito bom, mas tem momento que a gente tem grandes perdas. É mais fácil as conquistas, é mais fácil as perdas. É lógico que a gente quer conquista, né? Não, a gente quer uma vida que só suba, mas a nossa vida é feita de altos e baixos. A gente tem momentos bons, tem momentos difíceis. Tem momento que a gente está bem de saúde, tem momento que a gente adoece. Tem momentos que a gente está com autoconfiança e tem momentos que a gente está com receio. São altos e baixos da vida humana, né? E nesses momentos difíceis, a palavra refúgio, ela precisa ser resgatada, porque o refúgio, ele está dentro desse contexto de dificuldade, de crise, de solidão, de perigo, de inquietação, é procurar refúgio. Ou seja, eu me sinto tão vulnerável nesse momento que eu preciso de um abrigo. O abrigo você busca nos momentos difíceis, né? Uma vez eu fui aos Estados Unidos representar a IPI do Brasil no Conselho Mundial de Igrejas Reformadas, e a gente estava em Grand Rapids, e vinha um tornado na nossa direção, né? Aí o pessoal foi de quarto em quarto, já era de madrugada, eles iam batendo na porta,
e mandando descer, né? Falando assim, olha, desce porque tinha que ir todo mundo para o primeiro andar, porque os outros eram perigosos, né? E a gente estava no Calvin College, um colégio calvinista, de ensino desde fundamental até a faculdade. E eles mandaram todo mundo descer, a gente reuniu todo mundo lá que estava representando e tal, e ficamos até passar o perigo, né? Só que o furacão acabou tomando outro caminho, outro rumo, né? Essas coisas mudam muito, igual o Milton, né? Que estava em alta escala, de repente, graças a Deus, deu uma diminuída. E mesmo assim, com a diminuída, fez um estrago que só Deus mesmo para dar força ao povo para se reerguer ali, né? Mas a gente vê esse perigo. Na hora do perigo, você tem que buscar refúgio. Você tem que ir para o abrigo, né? Tem que ir. Só que o nosso abrigo não é o primeiro andar, né? Nosso abrigo não é uma caverna. Nosso abrigo não é Nosso abrigo é o Senhor. É nele que a gente se refugia. É nele que a gente encontra o conforto que a gente precisa. E uma das coisas que a gente precisa fazer nisso, uma delas, né, colocando algumas coisas práticas aqui também, é orar. A gente buscar a Deus em oração. A gente tem que orar. Buscar refúgio no Senhor é estar em oração, estar em comunhão com Deus, deixar Deus falar, a gente ouvir. Porque às vezes a gente vai passar pelos momentos difíceis, né? Então olha só, a continuidade do texto, por exemplo. No versículo 3 vai dizer, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Nesse momento da dificuldade, aqui a ideia é que o salmista está passando pelo deserto, em busca do templo onde ele vai encontrar abrigo. Então, quando ele está passando pelo deserto, há armadilhas. O laço do passarinheiro é a ideia da armadilha que é feita contra aquele que está peregrinando. Então, há inimigos no meio do deserto, e esses inimigos vão tentar atacá-lo. Então, à medida que ele vai caminhando, ele precisa se livrar das armadilhas que foram armadas, da peste perniciosa, ou seja, o perigo natural. As pestes vêm, as dificuldades vêm. Então, nesse momento pelo qual a gente passa por situações de vulnerabilidade, a gente precisa estar confiando no Senhor e buscando refúgio nele. E como a gente faz isso? Uma das coisas é por meio da oração. Precisamos orar. Orar, estabelecendo aí de fato um diálogo com Deus, né? Buscando a Deus, tendo comunhão com Deus, intimidade com Deus, por meio da pessoa de Jesus. Precisamos buscar essa comunhão. Senão na hora que a tormenta vem, na hora que o furacão vem, na hora que a peste vem, na hora que o laço está armado, a gente se desespera. Agora, se nosso coração estiver ligado ao Senhor, nossa comunhão com Deus, a gente vai conseguindo caminhar, sabendo que Deus nos dá proteção, que é o versículo 4. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Ou seja, o Senhor vai proteger a gente, o Senhor protege a gente. O Senhor nos protege, né? Isso é fato. Só que tem hora, dependendo da dificuldade, que a gente não consegue ver, né? O desespero cega a gente, né? Não sei se você já passou por alguns problemas em que a situação é tão difícil que parece que você fica desnorteado. E ao ficar desnorteado, você não consegue ver esse cuidado, essa proteção de Deus. Mesmo Deus estando presente, cuidando e protegendo, mas a sensação humana é de não enxergar. No desespero a gente não vê. No desespero a gente perde o rumo, não encontra a porta do abrigo. É como se estivesse de noite. Já mudou de casa, acabou a luz de noite? Porque quando você está dentro da sua casa, se acaba a energia, você sabe, você tem uma noção do espaço, não tem? Você vai meio que tateando, você sabe onde estão as coisas, né? Porque você está habituado. Mas num lugar novo, acabou a energia, você tenta levantar, você mete o dedão na quina do negócio, você bate a testa em outro lugar, até no claro, às vezes, né? A gente, às vezes, meio desatento, essas portas de vidro, por exemplo, que a gente tem aqui, é um perigo, né? Ainda bem que a gente tem o símbolo da IPI, mas eu lembro na igreja que a gente mandou fazer as portas de vidro, e o vidro estava limpinho. Você já viu aquele vidro limpinho? Sem nada mostrando? Aí a pessoa vem, toda feliz, só fica a marca da testa ali, ó. Pá! Dá uma pancada, e aconteceu umas 2, 3 vezes com a mesma pessoa. 2, 3 vezes com a mesma pessoa. E o duro é que às vezes acontece isso com a gente 2, 3 vezes. Né? Às vezes, na hora do desespero, a gente, ao invés de descansar e confiar em Deus, a gente sai desesperadamente tentando resolver com as próprias mãos. E a gente se esquece que Deus é o nosso seguro, né? Deus é a nossa segurança. Ele é quem nos ampara durante todos os momentos. Então, vida de oração, restabelecer a vida de oração.
Uma outra coisa importante é a leitura da palavra. Refúgio, buscar refúgio no Senhor é também confiar naquilo que Deus deixou prometido para nós. São nos momentos difíceis que Deus vai trazer ao nosso coração a sua palavra que nos confortará. Por isso eu acho importante, como a Darcy colocou, conhecer textos da Bíblia. A Darcy falou que quando tinha 10 anos, né, Darcy? Uns 9. Entendi. E 91. Amém. E quando a gente consegue, assim, ter a palavra de Deus incutida na nossa mente, no nosso coração, na hora das dificuldades, os versículos vêm, a palavra vem. Né? E vem porque o Espírito de Deus nos faz lembrar. Né? O Espírito de Deus que habita em nós nos traz essa direção. Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus. É um refúgio. Né? Esperei pacientemente pelo Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Né? Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Né? São palavras que Deus traz no nosso coração nos momentos difíceis, que traz um renovo para a gente. É o refúgio. Então, assim, de maneira bem objetiva, ler a palavra de Deus, orar, são formas de encontrarmos refúgio no Senhor, nos momentos das provações ou nos momentos das tentações. Né? É saber que Deus está presente com a gente e Ele se manifestar presente através da sua palavra, através do seu Espírito. Há outras formas, a gente chama tudo isso de disciplinas espirituais. Alguém conhece alguma outra disciplina espiritual? Além da leitura da Bíblia e da oração? Solitude, muito bom. Solitude é algo que eu gosto muito, eu gosto demais da solitude. Solitude é você ficar em silêncio, num lugar tranquilo, retirado, para você ouvir a voz de Deus. Porque tem momentos que a gente gosta muito de falar, mas tem hora que a gente precisa ouvir, silenciar, acalmar o coração, deixar Deus falar com a gente. Né? Os monges na história da igreja desenvolveram muita solitude. Eles iam morar em mosteiros, em alguns inclusive tinha o voto do silêncio, né, que não podia falar, tinha que ficar em silêncio. E eles tranquilizavam o coração. Hoje a gente precisa resgatar a solitude para ouvir a voz de Deus, porque a gente vive no meio de muito barulho. A poluição sonora para a gente, ela é constante. É sempre gente falando. Não é? Ou é gente falando, ou é televisão ligada, ou as mídias sociais, alguém falando, e a gente sai de casa, é barulho de buzina, é barulho de carro, é máquina de lavar roupa, é uma barulheira só. E a gente precisa de um tempo diante de Deus que a gente saia e fique em silêncio, né? Solitude. O que mais? Louvor, entoar cânticos. É verdade. Cânticos. Jejum. O jejum é importante, a gente enfraquecer a nossa carne para fortalecer a nossa confiança em Deus, o jejum. Que às vezes o jejum é uma coisa que é tão posta de lado hoje em dia, né? Ainda mais a gente que gosta de comer, né? A gente gosta tanto de comer que a gente não quer fazer jejum, né? Tem o jejum, louvores. O arrependimento, bem lembrado, a confissão, a contrição, confissão, é uma disciplina, a gente realmente se deixar ser quebrantado por Deus, doação, comunhão, participar de grupos pequenos, ter relacionamento é uma disciplina, a doação, né? Na Bíblia usa muito a expressão dar esmolas, né? É uma disciplina espiritual também, você aprender a abrir mão de algumas coisas em favor dos outros. Isso tudo vai gerando confiança, né? A gente vai recarregando isso mesmo. É isso mesmo.
É isso mesmo. Amém. Porque senão a gente vai enfraquecendo, a gente não vai nem percebendo, né? Na hora que vem a luta, a provação, a gente está fraco, né, espiritualmente, e a gente precisa buscar essa força no Senhor, né? Precisa ir se alimentando. Então desenvolva as disciplinas espirituais. Tem um livro do Eugene Peterson, ele trabalha um pouco com as disciplinas espirituais, apesar que tem um livro que é sobre as disciplinas espirituais, que é do Foster. Esse é um livro mais antigo e muito conhecido, que ele explica cada uma das disciplinas, né? George Foster, o nome do escritor. Mas nós temos um livro do Eugene Peterson, que ele trabalha também com algumas disciplinas, e eu acho interessante a colocação dele, que ele fala assim, às vezes a gente não vai conseguir fazer todas as disciplinas em todo o tempo, né? Mas ele coloca que às vezes a gente tem algumas disciplinas que elas são importantes para aquele momento da nossa vida, e que depois ela pode ser substituída por outra. Você não precisa fazer a mesma a vida toda, e nem a mesma sempre, mas assim, ó, eu estou num momento que eu preciso reforçar a minha convivência com as pessoas, com os irmãos, eu preciso me relacionar mais, eu preciso participar de grupos pequenos, eu preciso ter mais convivência com os irmãos, e você se dedicar mais a isso. Talvez chegue um momento que você está num período da vida que você precisa de mais solitude, que você fala assim, não, peraí, eu estou muito confuso, eu estou com dificuldade de discernimento, eu preciso me silenciar diante do Senhor. Você passar um tempo fazendo isso, e depois que está tudo bem, você mudar, não tem problema, entendeu? Porque são tantas disciplinas que não dá para fazer tudo mesmo, tem hora que você vai ter que optar. Mas o que você precisa nesse momento? Aí é da sua relação com Deus, né? E isso é importante, para a gente sentir esse cuidado, né? E a gente, de fato, buscar isso no Senhor. O versículo do Salmo vai continuar, dizendo, olha, você não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, mostrando essa proteção, né? Que mesmo que os problemas existam, Deus está cuidando da gente, nem da peste que se propaga nas trevas, da mortandade que assola ao meio-dia, e Ele vai mostrando essa proteção, olha, mesmo que caia 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido, né? Por que essa expressão? Ele está dizendo assim, olha, Deus está cuidando de você, né? A ideia aqui do salmista não é de indisposição aos outros soldados que podem morrer, mas a ideia é de mostrar assim, ó, que Deus está cuidando, Deus tem os seus cuidados, né? Você vai ver o castigo dos ímpios, pois você disse, o Senhor é meu refúgio, você fez do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. O Senhor é o nosso refúgio. Então, no Salmo 91, uma das coisas que eu queria deixar bem reforçada, é de fato a gente fazer do Senhor o nosso refúgio. Nós nos refugiarmos todos os dias na presença do Senhor. E na hora das dificuldades, termos o nosso coração amparado por Ele. Através do sangue e do nome de Jesus, a gente tem livre acesso à presença de Deus. Nós podemos falar com Deus, dialogar com Deus, e que nós façamos isso, que nós possamos priorizar isso na nossa vida, porque Ele é o refúgio, Ele é quem nós devemos buscar em todo o tempo, principalmente nos momentos difíceis. Então, quando a situação difícil vier, não se precipite, busque refúgio no Senhor, deixa Deus trabalhar. Tem coisas que nós precisamos descansar nos cuidados de Deus. A gente quer resolver rápido demais, né? A gente já quer dar um jeito. Tem coisa que demanda tempo. E é o tempo de Deus. A gente precisa descansar, refugiar, esperar. Saber que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Deus vai trazer proteção para nós. Dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Deus guarda o nosso caminho. Nos sustentará pelas mãos para não tropeçares nenhuma pedra, pisará o leão áspide, calcarás o leãozinho a serpente. E aí vem um versículo que é o próprio Senhor falando, versículo de número 14. Quando a gente entra no 14, muda a pessoa. Até o versículo 13 é o salmista dizendo, olha, você vai pisar o leão, vai pisar a áspide. Aí quando chega no versículo 14 é Deus falando, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. A mim se apegou com amor. Buscar refúgio no Senhor é se apegar a Ele com amor, é amá-lo. Eu estou lendo um livro que chama O Caminho do Coração,
escrito pelo pastor Ricardo Barbosa. O Caminho do Coração é um livro que trata da vida espiritual, da espiritualidade, da devoção, da vida com Deus. E ele usa como um dos capítulos, né, ele usa a história de Jó. Eu achei muito interessante a leitura dele do livro de Jó, porque ele coloca assim, que Jó era um homem que tinha tudo, era um homem fervoroso, inclusive na vida dele religiosa. Ele tinha uma família, ele tinha bens, ele fazia sacrifício dos animais pedindo perdão para os erros que os filhos poderiam ter cometido, ele tinha toda uma vida de devoção e um relacionamento com Deus, assim. E Deus chega para Satanás e fala assim, ó, você vê meu servo Jó, como é que é um homem temente a mim? E aí Satanás faz uma provocação. Fala assim, mas também Jó tem tudo. Como é que ele não vai amar o Senhor? Como é que ele não vai temer o Senhor? E aí, então, o Ricardo, ele coloca que essa provocação de Satanás a Deus, e essa devolutiva de Deus no diálogo, é uma forma de mostrar para nós, será que de fato pode existir alguém que ame a Deus, que não esteja condicionado ao que pode receber? O amor está ligado a um benefício recebido ou é um amor incondicional? É esta a pergunta que o livro de Jó, a história de Jó vai mostrar para a gente. Porque assim, se diante da perda de tudo, Jó deixa de amar a Deus, o amor é fundamentado em interesse, é o que eu posso receber. Tanto que a fala da mulher de Jó representa isso, o amor interesseiro. Olha, você perdeu tudo, amaldiçoa o teu Deus e morre, porque assim, o que adianta você servir um Deus que tira tudo de você? É um amor condicionado. E o tanto que é difícil isso, porque Jó, ele tem família morre, ele tem bens, o bem perde, ele tem saúde. Aí Satanás fala, não, depois que tira tudo que ele tem, Satanás volta e fala assim, Deus fala assim, tá vendo meu servo Jó? Eu deixei você tirar tudo, ele continua firme diante de mim. Ele continua firme porque ele tem saúde ainda. O Senhor tirou tudo dele, mas não tirou a saúde dele. Deixa eu tirar a saúde dele, vamos ver se ele continua te amando mesmo. Aí Deus fala, não, então tira a saúde, toca na saúde dele. E aí Deus toca na saúde dele, ele adoece, mas ele vai permanecer firme diante do Senhor, mostrando assim, que amar a Deus precisa ser um amor que não esteja condicionado ao que nós podemos ter ou receber. Esse é o amor genuíno, esse é o amor sincero. Isso é difícil para nós é difícil. Porque quando a gente passa pela dificuldade, a gente perde alguma coisa, a gente fala, Deus, mas cadê o Senhor? Eu sou tão bom, eu vou todo domingo na igreja, eu estou dando dízimo, Senhor, eu estou fazendo não sei o quê, e o Senhor deixa. Tá vendo como é que a gente condiciona? E aqui o texto está dizendo, olha, aquele que se apegar a Deus com amor, esse será salvo, esse vai conhecer o seu nome, vai invocar na angústia, ele vai responder, vai estar presente, vai saciar com longevidade, mas que Deus possa nos dar em Cristo esse amor genuíno, esse amor verdadeiro, né? Um amor que não é condicionado, que a gente vai passar pelos desertos, isso aí é fato, a gente passa pelos desertos, a gente vai sofrer perdas, a gente vai ter oscilações, mas que o nosso amor possa estar sempre presente, para que a gente possa se apegar a Deus com amor, e ter a paz dele que excede todo entendimento, amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós podemos dizer que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, que à sombra do Onipotente descansamos. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é o Deus presente que cuida e restaura o nosso coração. Mesmo diante de perdas, ó Pai eterno, que são tão complicadas para nós, mesmo diante de momentos difíceis pelos quais passamos e enfrentamos, o Senhor continua sendo aquele que nos renova as forças. E agora, Deus, que o amor que temos para contigo seja algo que nos leve diariamente a estar em oração, a estar em leitura da palavra, a ter o tempo de solitude, a procurar comunhão com os irmãos, a ter tempo de contrição, reconhecendo os nossos pecados, que possamos entoar louvores, cânticos ao Senhor. Senhor eterno, que possamos jejuar, que possamos, ó Pai amado, fazer tudo aquilo que é preciso nas nossas ações para ter uma disciplina espiritual de comunhão contigo. E que os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a Tua voz, ó Pai. Sê conosco e guia-nos, é o que pedimos em nome de Jesus.
Amém.